Olá, está começando o Momento Atual, um programa da Escola do Legislativo Vilma de Faria, em parceria com a TV Câmara Natal. Por aqui você confere debates e reflexões sobre os principais temas da atualidade. E no programa de hoje, a gente vai falar sobre as eleições 2020. Em razão da pandemia da Covid-19, foi editada uma emenda constitucional que adiou o primeiro e o segundo turno das eleições 2020. E, recentemente, o Tribunal Superior Eleitoral publicou 4 resoluções para atualizar as regras desse processo de escolha dos nossos representantes. Bom, e para falar sobre financiamento de campanha, propaganda eleitoral, cotas para candidatura de mulheres e outros temas relacionados, eu recebo aqui agora a advogada Lígia Limeira, ela que é autora do livro Manual Prático das Eleições, que foi escrito em parceria com o juiz Jarbas Bezerra. Seja bem-vinda, doutora Lígia. Quero falar da minha honra, de estar aqui no Momento Atual, esse bem-sucedido programa, que é parceria da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Natal e da TV Câmara, E assim, eu estou já bem ansiosa para a gente começar nosso debate. Que bacana, olha só, gente, também participa, claro, aqui do nosso debate, o querido Rafael Jacome, ele que é diretor aqui da nossa Escola do Legislativo. Bem-vindo novamente, professor Rafael. Muito obrigado, Luísa, obrigado à doutora Lígia Limeira por aceitar o nosso convite de participar conosco no Momento Atual. E nossos agradecimentos a você, que está junto conosco, assistindo o nosso programa com bastante assiduidade. Muito obrigado e vamos iniciar o nosso programa desse maravilhoso debate com a doutora Lígia. Pois é, sem mais delongas, vamos começar esse debate sobre o processo eleitoral. Doutora Lígia, olha, a pandemia da Covid-19, algumas pessoas chegaram até a defender a prorrogação das eleições, para a continuidade dos atuais mandatos. O entendimento, no entanto, foi no sentido de adiar as eleições, mas com a realização da votação ainda esse ano. Para isso, foi aprovada a emenda constitucional, que eu já falei sobre ela, e apesar disso, muita gente está confusa sobre como é que vai funcionar as eleições nesse processo aí que a gente tem a pandemia do novo coronavírus. Qual a avaliação que você faz? O processo eleitoral desse ano é absolutamente inusitado. Nós estamos todos, eleitores, candidatos, partidos políticos, todos sem saber exatamente como vai acontecer. Então, é assim, trocando o pneu com o carro andando. É uma máxima que eu tenho ouvido muito falar e é verdade. Então, nós vamos ter que ter todos os cuidados. O ministro Barroso, ele usou um termo que eu achei interessante, ele falou que ele estava obcecado pela segurança do pleito deste ano. Então, o Tribunal Superior Eleitoral investiu recursos que não estavam planejados. A gente tem que ver assim, como isso é complicado para que todos, absolutamente todos, no dia do pleito, em todo o território nacional, tenham acesso às EPIs, aos equipamentos de segurança, muitos cartazes orientando os eleitores a manter o distanciamento, como é que ele deve operar, a sequência de ações que devem ser feitas junto à urna eletrônica, que nesse ano não vai exigir a biometria, vai ser dispensada, porque é mais um elemento de contaminação. Vai ser mais, e acho que torna até mais célere, o processo de votação. Não, com certeza. Isto porque quando nós coletamos a nossa biometria para fazer a biometria na Justiça Eleitoral, todo mundo que já foi, tenho certeza, Luísa, que você, o professor Rafael, quando fizeram, a gente coleta de todos os dedos, E às vezes um não dá certo, o outro não dá, e aquilo vai atrasando a votação, e vai formando fila, vai aglomerando. Então é tudo que a Justiça Eleitoral não quer. Então, nós vamos realmente nos deparar com a situação absolutamente nova. Por exemplo, os mesários. Grande parte dos mesários brasileiros
eles estão exatamente naquele grupo de risco, porque tem mais de 60 anos, ou coabitam com alguém que tem, ou tem alguma comorbidade, enfim. Nós estamos agora numa campanha, né, uma grande campanha nacional para os jovens, né, se voluntariarem. E para isso estão sendo realizados convênios, né? Essa participação vai contar como carga horária nas universidades, né, que é uma maneira de incentivar o nosso jovem a participar do pleito, né, e proteger a população como um todo. Então, realmente é tudo muito novo, né? A gente tem que vistoriar escolas, né, para fazer, que vão funcionar como locais de votação. Essas escolas estão sem funcionar, não é? Com funcionamento suspenso por enquanto. Então, se estão fazendo visitas, vistoriando esses locais para prepará-los. Então, o eleitor, quando for votar, vai perceber que vai ter mais gente orientando, questão de fila, questão de como, muitos cartazes informativos, né? Mas a gente, a Justiça Eleitoral como um todo, com a segurança de que está tomando toda a cautela, né, todos os cuidados para que tudo funcione a contento. Explica para a gente quais foram as principais mudanças eleitorais na questão das convenções partidárias. Não vão ter mais aquelas festas, aqueles auê tudo, não é verdade? É verdade, né? Foi necessário, inicialmente, o PP ingressou com a consulta junto ao Tribunal Superior Eleitoral, né? Isso aí lá no comecinho de junho, e o TSE, a unanimidade, decidiu-se pela possibilidade, né, de realização de convenções virtuais. É uma nova modalidade, nós todos temos que nos adequar a esses novos tempos, né? E o partido político e eventuais coligações que vão ser celebradas ali no âmbito da eleição majoritária, né, eles poderão realmente realizar essa festa a que o senhor se refere, que são as convenções onde são escolhidos os candidatos, né, os candidatos que participarão do pleito, e são celebradas as coligações, né, que esse ano só vão se dar no âmbito majoritário, ou seja, para os cargos de prefeito e vice-prefeito. Então, o Tribunal Superior Eleitoral editou uma norma no final de junho, disciplinando esse assunto. Nós temos a exigência na Lei das Eleições que tudo que ocorrer nessa convenção seja consignado em ata específica, num livro rubricado pela Justiça Eleitoral. Então, imagine, a gente não, com a eleição, com a convenção, né, esse tipo de evento ocorrendo de forma virtual, e com essa pandemia, como conceber a gente ainda rubricar um livro, né? Não tinha sentido. Então, o sistema de candidatura, o módulo Candex, que a gente chama, o módulo externo do sistema, ele foi habilitado para que tenha realmente um visto, né, uma assinatura de segurança do Tribunal Superior Eleitoral, e ali no evento, né, o evento que será realizado, todos os participantes, vai ter um local lá específico nesse sistema para que essa ata seja realmente concebida. E olha que bacana, o TSE entendeu, sabendo que o token para fazer a assinatura, para realizar a assinatura digital, ele pode trazer um custo para o partido, ele liberou os áudios e os vídeos para que os participantes, que aquilo ali substitua a assinatura, ele diga que concorda com os termos da ata que está ali, né, consignada, e aí o Tribunal Superior Eleitoral compreende, né, a sinalização de que aquilo ali se traduz numa assinatura, né? Então, isso aí é bacana porque vai atender a todos. Então, democratiza esse evento, não é? E ninguém vai poder dizer, eu não posso porque a Justiça Eleitoral está exigindo uma assinatura digital, né? E eu preciso de um token que custa recursos, né? E aí, nesse momento,
é muito importante, né, falando aqui pelos telespectadores, a presença, a partir desse momento, de um profissional de contabilidade, né? Não é porque essa convenção ela pode ser virtualizada que essa figura não é importante nesse momento. Por quê? Porque a partir desse momento, o agente de campanha ele já pode contratar os seus gastos de campanha, pode contratar também a sua página de internet, né? Que a internet vai ser um grande recurso, né? da campanha desse ano. E, a partir desse momento, é necessário que esse agente seja assessorado por um profissional para dizer como é que essa documentação ela deve se comportar, porque, professor Rafael, não é permitido nesse momento o desembolso de recursos, nem o recebimento de recursos, apenas a contratação. E muitos agentes de campanha têm suas contas desaprovadas por esse motivo, e isso pode levar a uma cassação de registro de diploma e até de mandato. Que coisa. Doutora Lígia, essas serão as primeiras eleições, né, sem as coligações proporcionais, como você já deixou aqui bem claro. Agora só vai ser possível as coligações majoritárias, né? Os partidos, eles não podem mais se juntar, né, para atingir o chamado coeficiente eleitoral. Sobre isso, eu queria muito que você explicasse o que é esse coeficiente eleitoral, como ele é calculado, né? Porque muita gente ainda tem muita dúvida com relação a isso. Pois é, isso aí, né, essa novidade que foi trazida também pela uma emenda constitucional lá de 2017, né, a 97/2017, ela já deixou claro que essa regra iria incidir sobre o processo eleitoral de 2020, né, o primeiro processo eleitoral de âmbito municipal. E ele vem a mudar substancialmente as regras do jogo, né, a cultura a qual a gente está acostumada. Quem nunca ouviu falar no efeito Tiririca? Né? Todo mundo sabe que o deputado Tiririca foi quem teve a maior votação, né, em âmbito nacional. E ele puxava uma sorte enorme, né, um número enorme de candidatos, inclusive tendo puxado um que sequer tinha votado em si, ele tinha 0 votação. Né? Então imagine como é que aquele candidato ele está representando o povo brasileiro, né? Que vontade popular, né, fez com que aquela pessoa se elegesse. Então é uma situação que realmente assim nós estávamos acostumados a isso, e este ano os partidos estavam em busca de quê? De candidatos fortes. Né? Candidatos que conseguissem realmente, que tivessem uma bandeira, que tivessem um projeto, que pudesse externar. E agora, como isso vai ser necessário? Porque vai ser gogó, muita internet, né? Porque quem é que vai se aglomerar, né, em comícios, assim, é uma coisa, né, impensável. E aí, voltando para o seu questionamento, o coeficiente eleitoral ele tem que ser atingido pelos partidos políticos, né? E como é que ele é calculado? Nós pegamos um número de votação, né, daquele candidato e também o número que foi votado nos partidos, né, todos, o número de votos válidos. O que são os votos válidos? São os votos, a votação excluído o voto nulo e o voto em branco. Então, eu chego a esse contingente, eu divido pelo número de cadeiras que está sendo disputado naquela eleição, e eu vou chegar a um coeficiente eleitoral, certo? Então, veja bem, Lígia, então o partido cumpriu isso aí, está tudo certo? Não, existe algo chamado cláusula de desempenho. E a cláusula de desempenho exige que o candidato ele tenha pelo menos 10% de votação em cima. Para poder ter o direito de ser diplomado. Para poder ter esse direito. Então, nós vemos que é uma coisa, é algo absolutamente novo, né, na nossa cultura eleitoral. Então, realmente, eu acho que, como nós temos um Congresso Nacional que legisla em causa própria,
né? O que dificulta muito uma reforma eleitoral que há tempos o Brasil precisa, né? Porque a votação está se dando com o interesse do partido, né? Então, assim, é complicado. Houve realmente a votação do Congresso Nacional, mas nem mesmo eles têm noção do que vai acontecer, entendeu? Doutora Lígia, e no caso da suplência, digamos que o partido formou um vereador, no caso agora, nessas eleições, mas o suplente não atingiu a cláusula dos 10%, né? Ele entra ou não? Não, ele tem que atingir. Todos eles têm que atingir. Entendeu? Por isso que é tão importante, né, que os aspirantes aos cargos eletivos, ou seja, os candidatos, eles tenham conhecimento das regras da disputa eleitoral de que ele está participando. Não cabe mais a figura daquele candidato que nada sabe, que nada viu. Olha, isso aqui são com meus assessores, aí vocês falem com ele e a pessoa, na verdade, com determinadas condutas, às vezes está trazendo problemas para a sua própria candidatura e que pode ser afastado dela até mesmo eleito, como nós sabemos de vários casos, entendeu? Em que a pessoa eleita, né, foi afastada, teve o mandato cassado por causa de inobservância, né, causada por ele próprio, por desconhecimento total da legislação eleitoral. Me tira essa dúvida. Para o registro das candidaturas, são necessários vários documentos, né, inclusive a declaração de bens, né, a abertura de contas. Como ocorre esse processo? Quais são esses documentos? Olha, muito importante essa colocação. A documentação é farta, né? Ela está na legislação específica, mas é importante que os nossos telespectadores eles compreendam que todo esse processo ele é informatizado, é automatizado. Então, existe o sistema de candidatura que nós chamamos Candex. Ele tem dois módulos. O módulo externo, ele é utilizado pelo partido político, e o módulo interno é o módulo da Justiça Eleitoral, que faz batimento com vários outros sistemas e com outros bancos de dados, inclusive da Receita Federal do Brasil, para verificar a legalidade, inscrição no CPF, né, das pessoas que estão ali, até do CNPJ do partido, né, porque só há que se falar em partido político participando do pleito devidamente registrado e anotado na Justiça Eleitoral e com seu CNPJ. Por quê? Porque ele é uma pessoa jurídica, o partido é uma pessoa jurídica, né? De direito privado, mas se exige essa inscrição, né? E então, os partidos políticos vão coletar a maioria desses dados, né, que são dados pertinentes a seus candidatos na convenção, né? Esse macro processo ao qual a gente se referiu há pouco tempo. E vai, dentre eles, a declaração de bens. Isso é importantíssimo, porque estou cansada de ver, né, são 26 anos de justiça eleitoral, ver contas lá na frente com problemas, porque quando a prestação de contas é endereçada à Justiça Eleitoral e ao batimento, aquele bem que estava sendo usado na campanha não constava da declaração do bem do candidato. E isso aí é muito fácil de compreender, né? O motivo provável que ocasiona isso. Porque o candidato entende, naquela hora, olha a declaração dos seus bens. Ele vou pegar a minha declaração de imposto de renda pessoa física. Quem tem, obviamente que quem é dispensado, né, não precisa declarar. Mas quem declara diz, eu vou pegar aquela parte de bens e direitos e vou entregar à Justiça Eleitoral. Ocorre que aquela declaração, ela se refere ao ano imediatamente anterior. Correto? E se ele adquiriu depois algo? Se ele adquiriu de janeiro
que agora a data de registro vai ser, o prazo é 26 de setembro, né? Então, de janeiro até o dia anterior, ele adquiriu, vamos supor, um veículo, ele vai colocar esse veículo à disposição da campanha, ele não coloca porque ele acha que não precisa. E aí, quando ele presta contas, ele informa que o veículo estava sendo utilizado na campanha. O que acontece? Existe o batimento, ela diz, olha, esse veículo não pertence ao candidato. Aí ele diz, não pertence, ele leva, mas aí ele não declarou. Então é muito importante, né, que os candidatos e os partidos políticos tenham conhecimento, né, dessa exigência, né, que é uma coisa muito particular. E eu achei muito interessante, professor, o senhor exatamente, pontualmente, e citar a declaração de bens, porque é o que mais apresenta problema por falta de consonância, certo? E os demais documentos, eles são todos ali, né, pertinentes e se relacionam com aquelas exigências dos candidatos. É uma trabalheira, porque tem que se reunir toda a documentação, entregar na Justiça Eleitoral, né? Agora, obviamente, nós vamos ter o Candex e o que vai exigir realmente é uma mídia, tá certo? Vai haver vai poder ser repassado, né, transmitido tudo pela internet, mas há necessidade de entrega de uma mídia com toda essa documentação, né, constando toda essa documentação. Obviamente que se tiver incompleta, vai haver diligência para que o partido possa suplementá-la, né, e para depois ser colocado, ser submetido ao juízo, ao crivo do Poder Judiciário, já que a eleição é municipal e quem vai decidir isso vai ser um juiz eleitoral. Muito bem, muito esclarecedor, doutora Lígia, muito obrigada. A gente vai para um pequeno intervalo, mas daqui a pouquinho o Momento Atual está de volta. Até já. Muitos brasileiros estão fazendo o melhor para manter os serviços essenciais. Os mesários prestam um serviço fundamental à democracia. Você que já é mesário voluntário ou você que pode se voluntariar, não tenha medo. A saúde também é essencial. Se você não faz parte do grupo de risco do coronavírus, seja mesário. A Justiça Eleitoral adotará protocolos rígidos para que os mesários tenham toda a segurança. A Justiça Eleitoral conta com você. Seja um mesário voluntário. Estamos de volta com mais um bloco do Momento Atual e eu já passo a bola para o professor Rafael, que tem mais uma pergunta a fazer à doutora Lígia Limeira. Doutora, iniciada a campanha, na questão de propaganda eleitoral, o que é permitido e o que é proibido? Obviamente, eu não tenho como esgotar, né? Isso aqui, só respondendo assim, rapidamente sobre o que é permitido, até porque a gente teria que conjugar, né, a lei eleitoral com o código eleitoral, enfim, são muitas regras. Mas, basicamente, nós temos que ver o que está terminantemente vedado, né, já tem algum tempo, né, o uso de outdoors, né, o uso de trios elétricos. Isso causa uma confusão tremenda, porque às vezes aí dizem assim, não, eu não posso trio elétrico, mas eu posso, por exemplo, carro de som. O carro de som pode ficar ali tem uma regra em que o volume, a capacidade de som tem que ser observada, isso aí está na legislação eleitoral, é bom que se saiba, então não é você da sua cabeça, vou botar um som aqui estridente, com barulho,
a potência de um trio elétrico, né? Porque vai ser multado. Né? Então, tem que ver realmente o que é permitido, a quantidade de decibéis permitida para observar aquilo, e aquele carro de som vai estar falando, né? Propalando as ideias, a bandeira do candidato, o jingle, mas você não pode colocar animação. Aí diz assim, não, mas não tem. E se eu levar, vamos supor, o cantor da minha cidade? Não pode. E se eu for cantor? Tem muitos questionamentos, né? Olha, eu sou um cantor, eu posso me candidatar? Posso. Desde que eu observe todas as regras, eu posso, mas para o meu comício e para o comício de outra, em termos de comício, eu não posso usar. Eu posso, de repente, me apresentar em outro lugar, porque tem um contrato, não sei o quê, mas eu não tenho como realmente usar isso para fins de propaganda eleitoral. A história do boné, a história da camiseta, né? Eu me lembro bem, é interessante a gente conversar sobre isso, as perguntas, como as pessoas ficam assim, procurando brechinha. A gente vê pelas perguntas que nos são endereçadas, que chegam à Justiça Eleitoral. Chegar lá, Lígia, é o seguinte, é porque tem umas camisetas, mas a gente não sabe de onde apareceram. Pintadas, sabe, esse tipo de cor, pintadas. Aí me diga uma coisa, se uma pessoa for pega com essa camiseta, o candidato é responsabilizado? Alto lá, porque eu como eleitor, se eu quiser fazer uma camiseta, eu faço. Agora, até eu provar a justiça que o candidato não tem nada a ver com aquilo, são outras, né? É um caminho árduo. Então, assim, se você quer ajudar um candidato, não faça isso. Né? Não faça isso, porque você pode estar trazendo um problema grande para a campanha dele. Por quê? Outro partido, outro candidato vai ver, vai questionar na Justiça Eleitoral, ele vai morrer de dizer que não sabe, vai ter todo um processo se deslindando para realmente esclarecer isso aí, né? A questão dos carros, né? Não se pode mais, isso é uma preocupação, porque na última eleição municipal podia envelopar o carro. Sim. Envelopar. Nossa, era muito comum na última campanha. Era muito comum. Então, a última eleição municipal, as pessoas do interior faziam isso, né? Então, é importante dizer que não pode. Então, qual é o limite máximo permitido? O para-brisa traseiro. Só. Ah, mas tem um tipo de carro? Não. É um caminhão, coloca o para-brisa traseiro, tá certo? Então, aquilo é o limite máximo que é permitido. Então, essas regras, né? Agora, por exemplo, uma coisa bacana que é permitida, né? Que vai ter, com certeza vai ser muito usada nessa campanha, impulsionamento das redes sociais na propaganda eleitoral. É possível o candidato fazer. Por quê? Porque ele fica aparecendo várias vezes. Mas isso pagando, esse impulsionamento? Ele paga e ele compra o impulsionamento, ele funciona com compra de crédito. Isso. Você compra o crédito e à medida que você vai usando, eles vão emitindo a nota fiscal e aquelas notas fiscais vão constar da sua prestação de contas. Né? Então, essa questão a todos vocês que nos assistem, ela está toda postazinha lá, nas regras de propaganda, é importante os participantes verem, e também o eleitor que pode denunciar eventuais condutas ilícitas à Justiça Eleitoral. Essas propagandas de muro vão também ser respeitadas 2 metros. Digamos que uma pessoa tem um muro de 15 metros, ele só pode fazer uma propaganda, continua assim? Eleição, veja bem, no caso da propaganda de muro, se for particular, né, não pode ser paga, né, e respeitada o tamanho, e somente um. Por quê? Porque quando você junta, dá efeito de outdoor. Isso. Entendeu? Um aqui, outro aqui, outro aqui. Então, quando você vê de longe, você vê aquele efeito de outdoor. Então, não pode ter isso aí. Então, muito cuidado com essas regras de propaganda. Isso aí é imprescindível. Doutora Lígia, com a Operação Lava Jato, a gente percebeu que teve muitos políticos, né, com mandatos aí, reféns de empresas privadas que financiaram as campanhas, né? E daí a gente vem com o Supremo Tribunal Federal, então proibiu esse financiamento dessas empresas.
E aí eles, depois disso, o Congresso criou o Fundo Especial de Financiamento. Essa é a melhor maneira que se encontrou, né, para que se possa aí eliminar a corrupção, o chamado Caixa 2? Olha, eu respeito muito quem pensa o contrário, né? Assim, hoje a gente está vivendo uma sociedade muito polarizada e é importante que a gente se coloque isso aqui é a minha opinião. Não existe, bem claro. Não existe nada definido, não existe nada dizendo o que é certo e o que é errado. É minha opinião. Eu sou contra, né, essa vinda do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Primeiro porque ele foi utilizado para dizer que o Brasil ele vinha para dentro do rol dos países com financiamento público de campanha, como se a gente não soubesse que já existia o fundo partidário, já existia o tempo de rádio e TV, porque aquilo é pago. Tá certo? Aquilo é pago, né? Aquelas, vamos supor, existe a isenção daquele acordo, mas alguém vai pagar a conta, né? Aquilo ali é pago. Então veio esse fundo especial, mas de onde ele se origina? Gente, é preciso de onde vem esses a recursos? Legislação, é preciso compreender como é que ela surgiu. Ela advém das emendas impositivas dos nossos representantes. Essas emendas deveriam estar sendo destinadas para a saúde, entendeu? Para a infraestrutura, para a segurança, para a educação. Elas estão sendo retiradas para financiar as campanhas brasileiras, né? E aí, se nós tivéssemos campanhas assim, que fossem pontilhadas de seriedade, de moralidade, mas infelizmente nós temos muitas histórias para contar sobre as campanhas que colocou os partidos políticos em total descrédito com a população brasileira. Eles estão retirando os nomes partido de suas composições. Então você vê o Novo, Patriota, MDB, ninguém quer mais, porque nós temos 33 com representatividade no país e 75 pedindo formação. Entendeu? Aí me diga, como é que uma população vai compreender a diferença de um partido para outro se os ideários partidários eles estão todos confusos e misturados? Então, o Fundo Especial de Financiamento de Campanha veio, né, com a justificativa de não mais havendo essas doações das pessoas jurídicas e ante a falta absoluta da nossa cultura enquanto povo de financiar a campanha eleitoral, doação de pessoa física, ela veio realmente para bancar as campanhas, né? Então, nós temos hoje 2,034 bilhões de reais, mas não nos esqueçamos, temos mais um de fundo partidário, e temos mais o rádio e TV. Então, não são só 2 bilhões. Tá? Quando a gente vai somar, a gente vai para um patamar muito maior. Né? Tudo bem que as eleições desse ano são extremamente pulverizadas. São eleições municipais. Né? Mas não se pode esquecer jamais que esses recursos são públicos. São recursos que advieram dos meus, dos seus e dos impostos dele. Né? Então, nós temos urgentemente, né, que acordarmos para a necessidade de nós estarmos mais perto, acompanhando de mais perto as políticas que são desenvolvidas nas campanhas. E, para isso, a gente tem mecanismos. Existe uma página na Justiça Eleitoral, que é o Divulga Cande Contas, por meio da qual qualquer pessoa interessada pode saber quais são os dados do registro de candidatura, inclusive a declaração de bens de qualquer candidato, tá certo? E pode saber em tempo real o que está acontecendo nas campanhas, porque eles se obrigam a cada dinheiro, a cada centavo recebido, eles têm que comunicar à Justiça Eleitoral que receberam, e ela publica isso nas redes. Então, nós temos o dever, porque é com nosso dinheiro que as campanhas estão sendo realizadas. Então, não existe nação que tenha se desenvolvido sem a participação direta do seu povo, um povo consciente, que analisa a vida pregressa do seu candidato e, sobretudo, fiscaliza, né, a consecução
das campanhas eleitorais, porque isso aí é do nosso interesse, se trata do nosso futuro e, sobretudo, dos nossos recursos, dos nossos suados recursos. Então, temos o dever de nos envolvermos. E, doutora Lígia, a senhora, como bem citou, falou da questão do que o TSE recebeu 2 bilhões para este pleito deste ano. Como é repassado para os partidos políticos e como será observado os 30% que faz parte da cota feminina? É bem desigual, viu, professor Rafael? Porque é o seguinte, nós temos, desses 2 bilhões e 34 milhões, nós temos regras de distribuição e elas só são equânimes para todos os partidos em 2%. Então, 2% dos recursos eles são distribuídos de forma igualitária para todos os partidos. O resto do percentual vai depender da representatividade partidária na Câmara dos Deputados e no Senado. Tá certo? Então, isso vai levar também número de votação da época que elegeu e a composição da Câmara e do Senado. Então, nós colocamos 3 ou 4 partidos na dianteira com a grande fatia do bolo, né? E muitos partidos, o partido sem representatividade nenhuma vai receber 1.200.000 para os seus candidatos. Essa conta já está feita. Está publicada no site do TSE, www.tse.jus.br. É só entrar lá, eleições 2020, e isso já está disponibilizado. Esses recursos eles não são impostos de modo que o partido pode abrir mão. E nós tivemos 2 partidos no Brasil que abriram mão. Foi o Novo e o PRTB. Não quero receber dinheiro público advindo do Fundo Especial do Financiamento de Campanha. O que acontece? O que a regra diz? Quando você abre mão, aqueles recursos que você abre mão, você não vai reparti-lo com os demais, não. Ele vai ser abstraído da conta. Muito bom. Entendeu? Vai ser abstraído da conta. Uma coisa muito interessante, né, para quem não sabe como se desenvolve, né, essa questão para esse dinheiro chegar lá na ponta, no candidato, né? O candidato, ele tem que manifestar interesse pelos recursos, né? Interesse formal, requerimento ao partido. Olha, eu desejo, eu quero, eu tenho garantido se eu fizer isso? Não. Entendeu? Por quê? Porque a distribuição do TSE para os partidos é conhecida, ela está na lei. A distribuição dos partidos para os candidatos, isso vai depender de cada partido. Ele só tem a obrigação, por causa da autonomia partidária, né, assim, que é garantida pela Constituição Federal. Então, eles fizeram questão de deixar isso na lei muito claro, que era deles essa decisão, né, seria deles aí. E aí vai constar no estatuto partidário que eles vão encaminhar para a Justiça Eleitoral, que só exige isso lá para o TSE, e vai ser publicado também na página. Então, todo cidadão pode conhecer a forma que foi decidida para a distribuição daqueles recursos, e eles podem simplesmente, professor, dizer assim: eu vou distribuir para quem eu acho que tem mais condição de ser eleito. Então, o que acontece? O candidato vai bater as portas da Justiça Eleitoral, como eu mesma já recebi várias pessoas, e dizer: vocês têm que fazer alguma coisa. Entendeu? Isso é um absurdo. Eu sou mulher, né? Eu sei que a legislação destina no mínimo 30% desses recursos, e eu estou pedindo, o partido não está me dando. E eu sempre digo: olha, infelizmente, isso aí é matéria, é o que a gente convencionou chamado matéria interna corporis. É matéria interna do partido garantido por lei. Por quê? Porque foi votada, a lei é votada por eles. Entendeu? E eles realmente decidiram assim. Então, como mudar essa situação, que não é uma situação confortável? É pressionando, é o povo realmente ter consciência de que isso ocorre, porque a maioria das pessoas não sabe disso. Olhe,
Impressionante as pessoas que me procuraram querendo se candidatar pela primeira vez, mulher. Não, porque tem 2 bilhões, a gente tem direito a 30%. Primeiro que já acha que é 30% de 2 bilhões, que ela, assim, não é. Né? Passa primeiro pelo primeiro filtro, que seria a distribuição. Né? Aí diz assim, o dinheiro da minha campanha está garantido. Eu digo, olha, não é bem assim. Calma lá. Eu acho que você primeiro tem que conversar com o partido para saber se o partido vai lhe apoiar realmente, entendeu? Porque ele pode não passar absolutamente nada para aquele candidato ali. Ele pleiteou, olha, infelizmente, mas a gente está achando que aquele ou aquela candidata tem mais chance de ser eleito. E seus recursos vão para ela. Investir neles. É assim que funciona. Bom, é sobre isso mesmo que é a minha próxima pergunta, porque em 2019 a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar, né, os chamados laranjas lá do PSL. E os indícios eram de que o partido ele teria desviado parte do dinheiro, né, da verba pública destinada ao financiamento de campanha de mulheres, né? E o episódio acabou sendo conhecido como o Laranjal, ficou muito conhecido aqui no Brasil. Aí, esse ano, a Justiça Eleitoral, né, para identificar esses laranjais nas eleições, o que é que vai acontecer no momento em que se identifica, né, quais seriam as consequências, né, e como a utilização dessa verba ela pode ser fiscalizada, doutora Lígia? Olha só, primeiramente esclarecer o telespectador que as mulheres, né, elas têm direito a pelo menos 30%, né, eu digo pelo menos porque o preenchimento da cota de gênero ela pode se dar no mínimo com 30%, mas ela pode ser superior, como nós tivemos alguns partidos registrados no ano passado, nas eleições passadas, com 33%, com 32% de preenchimento. Então, essa medida, ela acompanha o preenchimento da cota. Então, se o partido preencheu com 32%, ele se obriga a repassar 32%. Né? Então, a questão do Laranjal foi um escândalo. Foi o que pontilhou assim, e marcou muito as eleições de 2018. Né? E ficou bastante conhecido realmente, né, a questão do PSL. Né? Então, o que normalmente o partido realiza, né, quando ele tem uma má intenção, vamos supor, a malícia de fazer esse preenchimento? Houve mulheres que são com pouca instrução, ou então também até mal intencionadas também, por que não, né? O fato de ser mulher e ser mulher não quer dizer. Mas vão partir de que elas não tem muita instrução mesmo, não tem muito conhecimento. Exatamente. Dão o nome delas, né? Oferecem um nome. Oferecem um nome, né? Com todos os dados, etc. E começa realmente a desviar, usava aquelas mulheres para desviar ou para as campanhas masculinas, ou então até para adquirir, né, para realizar despesas com notas frias. E alguém, na verdade, né, aquele dinheiro era desviado. Então, nós temos um julgado bastante interessante no ano passado pelo TSE, de um município muito pequeno do Piauí, né, onde eles tinham lá 11 cadeiras, né, de vereadores eleitos, isso das eleições de 2016, né, agora que foi julgado, agora no ano passado. E aí, o que aconteceu? Havia realmente a utilização de mulheres e o TSE entendeu, ele teve uma decisão de primeiro grau, foi para o TRE do Piauí, que confirmou, subiu para o TSE, e o TSE entendeu que aquela contaminação da mulher, ela atingia a chapa toda. Ou seja, havia uma coligação proporcional na época, existia. Então, caíram praticamente todos. Muitos homens também. E isso fez eclodir a crise do PSL, que culminou com a saída do presidente da República. Porque eles ficaram muito agitados, porque existe esse precedente no TSE e 2 processos grandes correndo em sigilo de justiça. Um do PSL de Pernambuco e um do PSL de Minas.
né? Ninguém sabe o que está sendo discutido ali, qual é o nível, quem são as pessoas atingidas, mas com esse precedente, isso criou uma celeuma no partido, e foi naquele momento que teve aquela briga, aquela ruptura, né? E esses processos ainda não foram julgados pelo TSE, né? Então, as regras endureceram com relação a isso. O Ministério Público está sendo todo instado a realmente atuar com um olhar diferenciado para a causa da mulher. Doutora Lígia, e com relação às prestações de contas, normalmente elas são julgadas até 3 dias antes da diplomação dos candidatos eleitos. Este ano serão apresentadas até o dia 15 de dezembro. Como é que será esse processo de ter um candidato que suas contas ainda não foram aprovadas? Pois é, professor. A prestação de contas é seguramente o macroprocesso mais afetado do processo eleitoral. Porque no caso, o julgamento será em 12 de fevereiro de 2021, não é isso? Então vai ficar esse espaço muito longo. Como será esse processo, então, né? Pois é, não necessariamente será, porque o dia 12 de fevereiro ele foi estipulado para julgamento das contas de campanha, né? Como um todo. Mas é assim, obviamente que a Justiça Eleitoral vai priorizar os candidatos eleitos, porém nunca tinha acontecido isso. É muita mudança na seara de prestação de contas. Primeiro que a gente qualquer agente de campanha tinha 30 dias para prestar contas relativo ao primeiro turno, e se houvesse segundo turno, tinha mais 20, né? Então agora isso acabou. Primeiros e segundo turnos, quer ter, seja só um turno, ou seja os dois, no dia 15 de dezembro, né? Esse candidato, esse partido tem que entregar as contas à Justiça Eleitoral, tem que prestar contas, e aí no dia 18 de dezembro até 18 tem a diplomação. Então, pela primeira vez, uma regra que sempre foi fielmente observada, que era aquela de dizia, ninguém poderá ser diplomado sem suas contas tenham sido julgadas e publicadas. Agora sim. Então, agora, o que vai exigir? Uma atuação muito rápida e célere, principalmente pelo Ministério Público, né? Assim, infelizmente, houve uma resistência muito grande no sentido de prorrogar os mandatos, porque se nós tivéssemos a possibilidade de realizar esse pleito o ano que vem, nós íamos nos livrar de todo esse assodamento e essa coisa desses lapsos que se encurtaram muito e vai trazer muito prejuízo. Veja que depois nós vamos ter Natal, Ano Novo e recesso do Judiciário, né? Assim, durante esse período, porque no dia 15, logo depois começa o recesso, tem Natal, tem Ano Novo, né? Então, assim, estávamos acostumados no mês de janeiro, depois de uma eleição, esgotados. A maioria, boa parte, tirar férias, inclusive juízes, e agora tudo se modificou. O mês de janeiro vai ser um mês atípico, onde toda a energia tem que ser despendida naquele processo, né? Então, realmente, é uma situação preocupante, mas, mais uma vez, eu digo, quem foi que votou e saiu? O Congresso Nacional está lá, fixado na Emenda Constitucional 107/2020, entendeu? Que se negou a prorrogar, né? Prorrogar os atuais mandatos de prefeito e vereador. Então, assim, com isso, seria impossível, realmente impossível observar os prazos, né, que originalmente concebidos pelo calendário eleitoral. E nós tivemos realmente que encurtá-los e trabalhar com uma situação dessa que se mostra, assim, aparentemente esdrúxula. Nossa, uma aula e tanto, viu? Quem acompanhou o nosso programa ficou por dentro aí todas as regras, os regramentos aí que a gente vai passar nessas eleições. Professor Rafael, muito obrigada aqui pela sua participação, mais uma vez, no nosso momento atual. Eu agradeço mais uma vez também à TV Câmara por esta parceria e a você que nos acompanhou. Muito obrigado e até o próximo. E também muito obrigada, doutora Lígia Limeira, né, que esteve aqui com a gente, dando essa aula, né, sobre as eleições 2020. Olha, eu que tenho que agradecer.
Confesso que sou fã do Momento Atual, já tinha assistido ao primeiro programa, agora mais ainda que participei. Setembro Cidadão está chegando, não é isso, doutora Lígia? Sim, o projeto Setembro Cidadão, eu quero deixar claro para o telespectador que, na verdade, ele é um projeto do governo do Estado. A proposição para que é lavrado numa lei complementar, em número 494/2013, e a proposição para que essa lei viesse, né, marcar a história do Rio Grande do Norte foi mim, doutor Jarbas, né, com parceria do doutor Jarbas, e estamos aí adentrando setembro, né, num ano absolutamente atípico, né, o Setembro Cidadão, o eixo principal dele são as escolas, né, as escolas estão com funcionamento suspenso em razão da pandemia, mas é um projeto que busca realmente a consciência, né, cidadã, a consciência da sociedade, da importância da cidadania, né, para as relações, a consolidação das relações sociais. Então, para nós vivermos em sociedade, nós temos regras, né, e é muito importante a gente parar para refletir sobre elas, para podermos viver numa sociedade mais equânime, né, mais justa. Fica inclusive a sugestão para um próximo programa, né, falar sobre o Setembro Cidadão. Bom, gente, por hoje é só, o Momento Atual está chegando ao fim. Hoje a gente discutiu, né, debateu sobre as eleições de 2020. No próximo programa a gente vai falar sobre como manter a qualidade de vida em tempos de pandemia. Importante, viu? Bom, sugestões, dúvidas, críticas, manda um e-mail para a gente, anote aí. tvcamaranatal@yahoo.com.br. Até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.